Bruno Gardelin é especialista em polímeros com foco em sustentabilidade. Ele vai fazer uma apresentação com o tema telas de mineração, por que reciclá-las? Então, Bruno, você me ouve? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Também te ouvimos. Então, muito obrigada pela participação, tua e da Covestro, uma participação bem expressiva nos nossos painéis. E nós já estamos liberando o teu PPT, a tua apresentação, para que você possa dar início. Então, muito obrigada, viu? Uma excelente apresentação. Obrigado. Então, vamos lá, bom dia a todos, né? É um prazer estar falando aqui para vocês hoje. O Covestro, para quem não conhece, é uma empresa centenária, né, e o nosso foco é produzir matéria-primas para a fabricação de poliuretanos em todas as aplicações possíveis aí. Não só poliuretanos, mas também a gente tem o nosso portfólio na área de policarbonatos. Mas o meu foco aqui hoje vai ser falar sobre poliuretano, mais especificamente sobre poliuretano derramado e mais especificamente sobre as telas de mineração, né? Que é o que deve chamar mais atenção aí para vocês. Então, o tema aí da minha palestra é telas de mineração, por que não reciclá-las? Pode ir para o próximo slide. Uhum. Atualmente, né, isso é uma estimativa, entre 1.000 e 1.500 toneladas de telas de mineração são produzidas no Brasil por ano. O que chama a atenção é que essas telas elas têm um tempo de vida relativamente curto, né? E depois desse, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, que é entre 3 a 12 meses, depois desses 3 ou 12 meses elas são descartadas, e até agora não existe um processo que favoreça a reciclagem dessas telas. É possível reciclá-las, mas não é tão fácil. Pode ir para o próximo. Então, falando um pouquinho sobre as telas de mineração, né, para quem não é familiarizado. Elas são amplamente utilizadas no processo da mineração para separação do minério, separação por tamanho de partícula. Elas são instaladas, né, majoritariamente nas peneiras vibratórias, mas elas também são encontradas após os moinhos de bolas, numas peças chamadas trommel. Como eu já comentei, elas... Opa, pode subir. Como eu comentei, elas têm um tempo de vida aí entre 3 a 12 meses, e elas são fabricadas basicamente em poliuretano, em borracha ou em aço. Obviamente as telas de poliuretano elas têm um inserto de aço, ou as de borracha também têm um inserto de aço. Aqui está dizendo, elas não são recicladas e não são recicláveis, né? Obviamente as telas que são feitas de aço, elas podem ser recicladas, por serem recicláveis, é importante ter esse conceito, né? Mas as de poliuretano e borracha atualmente não são. Agora sim, pode passar para o próximo. Então, o que acontece com essas telas depois de 12 meses, né, depois que elas são utilizadas? Basicamente, elas são segregadas, deixadas num espaço específico, né, nas mineradoras, e ali elas permanecem o resto da vida. E esse resto da vida pode ser dezenas a centenas de anos, né? A gente não sabe aí quanto tempo que essas telas vão durar ali segregadas. Atualmente, né, esse processo ele é aceitável para as autoridades, mas e no futuro, né? Como que isso vai ser? Existem algumas mineradoras que a gente pode olhar numa imagem no Google Earth, você vê claramente ali o estoque de peças de telas de mineração segregadas, né? Então aí algumas perguntinhas, né? Como serão esses aterros no futuro, né? A sociedade vai continuar aceitando esse tipo de tratamento com os plásticos, né? Porque o poliuretano, ou a borracha, no caso, mais especificamente o poliuretano, ele é um plástico, é um elastômero. O que a gente vai fazer com essa quantidade de resíduos que está sendo gerada todos os anos, né? Pode passar para o próximo. Essas perguntas elas vêm aí com o que a Covestro acredita no futuro e no presente, né, que é sempre processo de circularidade
e isso não está só no DNA da Covestro, mas também no DNA dos nossos clientes e dos usuários finais dessas peças, né? Então, pensando nesse problema e visando solucionar, né, essa questão, pode passar para o próximo. A Covestro desenvolveu um processo que torna as telas de mineração recicláveis, e não só torna elas recicláveis, mas também um processo para reciclar essas telas, né? A ambição da Covestro é tornar as telas de mineração 100% recicláveis. Não uma ambição, mas é já uma realidade. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Pode passar para o próximo. O próximo. Então, basicamente, o que a Covestro está trabalhando, né? Hoje as telas elas são produzidas, como eu comentei com vocês. Depois que elas são produzidas, elas são descartadas. A Covestro desenvolveu um processo de... Opa, acho que tem alguém aí falando junto comigo. A Covestro desenvolveu um processo que, primeiramente, a gente vai triturar essas telas de mineração. Pode passar para o próximo. Depois que essas telas elas são trituradas... Opa, volta uma. Depois que essas telas elas são trituradas, elas passam por um processo de tratamento químico, retornam para o processo de produção e elas são reprocessadas através de um equipamento da Covestro. Para quem está familiarizado, são as nossas máquinas Baulé. A Covestro desenvolveu um equipamento específico que pode introduzir esse triturado das telas de poliuretano novamente em uma tela nova. Então, a intenção da Covestro é que todas as telas novas elas levem uma quantidade de tela antiga, né? Esse é o escopo do nosso projeto. Eu não vou entrar muito em detalhe, isso não vem ao caso, mas, enfim. Conforme eu comentei, essas telas elas têm um inserto metálico, né? E além da Covestro ter desenvolvido o processo de reciclar essas telas, o que torna também essas telas recicláveis é a substituição dos insertos metálicos ou a completa ou a produção de telas sem insertos. Então a Covestro também desenvolveu um material compósito que substitui o aço, e esse material ele tem basicamente as mesmas propriedades mecânicas do aço, ou propriedades muito, muito próximas, né? Com algumas vantagens. Vantagem de ser mais leve e aceitar passar pelo processo de trituração, né? Se você jogar uma tela hoje com inserto metálico dentro de uma máquina de triturar, ela não vai ser triturada por conta da presença do metal, né? Então, a Covestro desenvolveu o processo de tratamento químico e também solucionou ali o problema dos insertos metálicos. Pode passar para frente, né? E ao final, né, nós conseguimos telas até melhores do que elas eram antes, né? Aí você está perguntando, mas por quê, né? Por exemplo, nós conseguimos melhorar a resistência à abrasão, melhorar a resistência ao rasgo, melhorar a força de adesão do inserto na tela, né? E torná-la circular. Então, o porquê que isso é possível, né? Como a gente consegue introduzir uma quantidade de material reciclável nessa tela, a gente consegue reduzir o custo dessa tela drasticamente, né? E uma vez que o custo dessa tela ele é reduzido, nós conseguimos utilizar materiais mais nobres. E a utilização desse material mais nobre, você consegue melhorar a resistência à abrasão, resistência ao rasgo e aumenta o tempo de vida da tela. Ou seja, a gente sabe que as telas de mineração, aí um fator que afeta bastante é o custo, e a gente consegue de uma forma reduzir o custo dessa tela, torná-la reciclável e trabalhar com materiais mais nobres, aumentando ali o tempo de vida dela e gerando menos resíduo, né? Ou seja, é um processo que nós acreditamos que só tenha ganhos. Enfim, pode passar para o próximo.
essa técnica, né, ela pode ser utilizada não somente para a fabricação de telas, mas também para a fabricação de outras peças no setor da mineração, né? Batedores, protetores de caçamba, raspador e tela, né? É um material que ele perde bem pouca propriedade e a gente consegue resistência, a gente consegue performance bem melhores aí se a gente trabalhar na aplicação final desse produto. Enfim, e junto a isso nós estamos trabalhando com recicladores de plástico, com universidades, com moldadores, com ONGs, com consultorias, né, para introduzir o resíduo da tela, aquele resíduo que não pudesse ser utilizado, em outras aplicações, né? Então não é um projeto que está sendo desenvolvido só pela Covestro, mas com parceiros. E vale ressaltar também, né, que esse projeto ele está sendo desenvolvido quase que 100% aqui na América Latina. Não é algo que está vindo de fora, a gente está exportando, inclusive, essa tecnologia para outros países fora da América Latina. Nós já temos tido ótimos resultados no Chile, já tivemos bons resultados aqui no Brasil também, e essa mesma tecnologia está sendo introduzida na Europa já também com bons resultados. Pode passar para o próximo, né? Então, aí a Covestro convida aí para quem tiver o interesse de conhecer melhor a tecnologia, seja você um moldador, um fabricante de peça de poliuretano, seja você alguém que está nas mineradoras, né? Fica aí o meu contato, que está no próximo slide, e no outro, na verdade. Ok. E, enfim, qualquer dúvida, qualquer sugestão de projeto, nós estamos à disposição aí de vocês. Obrigado. Bruno, uma pergunta. Um cliente que tem intenção de desenvolver uma peça para o setor de mineração, qual tipo de apoio que ele pode receber da Covestro? Uhum. Bom, a gente pode dar o apoio na todo o processo de produção dessa peça, né? Nós temos os polímeros, nós temos os equipamentos, nós temos os contatos com o parceiro, todas as ferramentas que essa empresa precisar para resolver, para desenvolver e produzir essas telas, a Covestro tem hoje, inclusive até os insertos, né? Então, de novo, inserto, equipamento, contato com parceiros, e os poliuretanos, né, obviamente, a Covestro vai proporcionar, e o apoio técnico, né? A Covestro, ela não vai só entregar isso para o cliente final, mas ela vai também participar do projeto de produção, vai participar no desenho de uma planta, se esse for o caso, né? Enfim, o apoio vai do começo até o fim. Ainda uma outra pergunta, ainda falando do apoio. E esse apoio se estende a outros países da América do Sul? Sim. Sim. Tá. Bom, um minutinho que tem mais perguntas. Deixa eu ir por ordem aqui das perguntas, porque existe uma... Quando você cita sobre utilizar materiais mais nobres junto ao resíduo da tela antiga, qual seria a alteração de resina base da primeira tela para a segunda, ou seriam utilizados aditivos para melhorar as propriedades? Uhum. Sim, a gente pode utilizar aditivos para melhorar as propriedades, essa é uma possibilidade, mas a Covestro ela propõe um polímero melhor e totalmente diferente daqueles que são utilizados atualmente na indústria. Esses que são utilizados atualmente na indústria, eles podem ser utilizados também, não existe restrição para aquilo que existe hoje, né? Mas a nossa intenção já que a gente tem uma tela reciclável, que tem a possibilidade de redução de custo, por que a gente não trabalha com material melhor, né? Dando a essa tela um tempo de vida maior e beneficiando o meio ambiente também, né? Porque
quanto maior o tempo de vida de uma tela, menos resíduo é jogado na natureza no final do processo, né? Tá. No final da sua vida útil. Então é nisso que nós trabalhamos. Mas aquilo que é utilizado hoje também pode continuar a ser utilizado. Tem máquinas já em operação? Sim. Sobre a máquina, haveria um tanque exclusivo ou o produto é misturado junto à resina ou curativo, por exemplo? Uhum. Esse tanque, sim, há um tanque exclusivo, e esse tanque exclusivo, ele... Bom, só para... Eu não sei se eu estou respondendo exatamente a pergunta, né? Quer que eu leia de novo a pergunta? Por favor, vamos lá. Sobre a máquina, haveria um tanque exclusivo ou o produto é misturado junto à resina ou curativo, por exemplo? Ok. Então, sim, há um tanque exclusivo. Esse tanque ele tem que ser preparado para o processamento de um material com uma grande quantidade de carga, né? E com tamanho de partícula grande também. Por isso que existe um sistema de circulação dentro desse tanque que é especial. O sistema de mistura ele não é convencional. As bombas também que trabalham nesse equipamento, elas são diferenciadas, preparadas para trabalhar com peças com material de alto tamanho de partícula. A questão da viscosidade também ela é alterada, né? Então você precisa fazer algumas alterações também no cabeçote da máquina. Obviamente tem que ser uma máquina Baulé, né? Então, máquina Baulé, para quem não conhece, são as máquinas que a Covestro produz, né? Enfim, então há um tanque exclusivo e esse tanque ele precisa ser misturado com o conteúdo desse tanque precisa ser misturado com resinas específicas, não é qualquer resina que pode receber esse tipo de carga. Se não fossem os materiais mais nobres inseridos, as peças recicladas teriam características mecânicas tão boas? Ok. Essas peças recicladas, né, o conceito que a gente propõe é que sejam peças de duas camadas. Pode ser peça com uma camada só? Sim, pode. Mas a ideia é que na camada de baixo, que é a camada que sofre menos resistência à abrasão, menos agressão do mineral, né, ela seja feita com um material junto com o conteúdo reciclado. E a camada de cima, ela é feita com material ou mais nobre ou o material que já é utilizado hoje na indústria, né? Então, se a gente for considerar uma tela de duas camadas, ela não vai perder performance com relação àquilo que está entrando em contato com o mineral. A parte de baixo, que não sofre nenhum tipo de abrasão, essa é a parte que a gente utiliza o reciclado. A parte de cima, a gente não utiliza reciclado, mas pode ser utilizado também, viu? Se a gente utilizar um material de excelente performance, a gente consegue fazer uma tela 100% com material reciclado. Qual a proporção entre reciclado e material virgem? Hoje a gente consegue chegar a 30%. Tá. Há variações nessa proporção? Sim, a variação ela varia de 30% para baixo, né? E aí vai do produto final que o usuário final vai querer utilizar. Mas a gente tem ali uma segurança de que até 30% a gente consegue ter uma certa segurança no processo. Existem peças sendo feitas desde o início já com esses materiais mais nobres? Ou seria financeiramente inviável para o cliente? Sim, existem peças já feitas com esse material mais nobre. Com relação à parte financeira, né, tudo depende daquilo que for agregar de benefício para o usuário final. O que eu quero dizer assim, nesse nosso processo de
de peças recicláveis, né, espera-se que vá ter uma redução de custo. Obviamente, essa redução de custo, para ela existir, a Covestro não consegue manusear isso, porque a Covestro não vai produzir a peça final, né? Então, esse é um cálculo que deve ser feito junto com o fabricante da peça em si, e ele vai dizer se vai existir realmente um custo final ou não. Mas, voltando ali à questão do material mais nobre, a gente consegue fazer uma peça 100% com material nobre, e financeiramente ela vai ser compensatória, uma vez que ela vai trazer algum benefício para o usuário final. Se o usuário final não enxergar nenhum benefício nisso, então financeiramente ela vai estar fora. Isso depende de caso a caso, né? Bom. Além das telas na área de mineração, quais outros produtos a Covestro tem se empenhado a fazer o mesmo tipo de trabalho na área da sustentabilidade? Uhum. Ok. Dentro do ramo da mineração, nós iniciamos alguns trabalhos com a área de raspadores. E nós sabemos que existem outras aplicações que podem ser mais bem exploradas. Um exemplo aí são as caçambas de caminhões, as placas de proteção de silo, de shooting, né? Ali também é uma área que perfeitamente pode ser reciclada e receber material reciclável. Hoje a gente está 100% focado nas telas de mineração, porque são telas onde a gente enxerga que gera maior volume. Então a gente tem trabalhado já há alguns anos nisso, nós temos patentes já nessa área, no que diz respeito às telas, né? Todo esse processo está hoje patenteado pela Covestro. Mas assim, de bate-pronto, duas áreas que eu enxergo assim que sejam viáveis são os raspadores e as áreas de proteção de shooting e proteção de caminhão também. Acho que são três áreas, na verdade, que se encaixariam bem aí com esse projeto. Sobre o valor da máquina, qual o valor médio de uma máquina? Essa eu acho que é uma informação que a gente pode conversar mais no privado, se o usuário tem interesse em saber o valor da máquina. Até porque depende a máquina ela não tem um valor fechado, e ela sim ela tem um valor baseado naquilo que o usuário vai querer produzir, né? Então acho que essa é uma informação que a gente pode conversar mais no privado. A Covestro oferece suporte na manutenção dessas máquinas? Sim, a gente oferece suporte aqui no Brasil. Nós temos quase uma centena de máquinas aqui na América Latina, né? Temos estoque de peças localmente, tudo é fornecido aqui no Brasil. Uma outra pergunta. Material nobre para telas. Então não são mais poliéter e poliésteres? Seriam novos polióis ou outros isocianatos? Sim, ainda está na família dos poliésteres e dos poliéteres. Entretanto, são poliésteres e poliéteres de alta performance, né? Lembrando, os materiais que são utilizados hoje, eles podem continuar a ser utilizados, tá? Então uma coisa não exclui a outra, mas a Covestro ela quer dar um passo à frente. São poliésteres e poliéteres convencionais, só que com performance bem superior àquelas que a gente encontra hoje comumente no mercado brasileiro. Há ampla disponibilização dessa nova matéria-prima? Sim. Onde posso encontrar os dados técnicos e testes dessa nova tecnologia? bruno.gardelin@covestro.com. Bom, mais uma pergunta sobre testes. Quais os testes que já podem ser encontrados? Ok, a gente
A gente fez diversos testes, principalmente no Chile, com minério de cobre, né, nesses últimos 2 anos. Já fizemos um teste também no Brasil, em escala de... No Chile a gente já fez em escala industrial, aqui no Brasil a gente fez em escala de teste piloto, né, com esse sistema, e tivemos bons resultados. De novo, em escala piloto. Entrando em contato comigo, eu posso apresentar o que foi feito. O que a gente tem de resultado hoje. Mas no Chile, a gente já tem, já teve isso já colocado em campo, e aqui no Brasil, em piloto. Aí, ó, mais uma pergunta de ensaios. Você pode mencionar quais foram os ensaios? Tá. Então, com relação aos insertos, né, que eu acho que é a parte mais importante. No desenvolvimento desses insertos, a gente levou em consideração o aço 36 como uma referência, e trabalhamos principalmente na resistência à flexão, que é o que mais afeta aí o processo hoje. Uma vez que você tem uma flexão acima daquilo que é permitido, corre o risco da peneira despencar e causar até um acidente. Então, a gente levou principalmente, tá, não foi só isso, mas principalmente aquilo que se obtém com aço de resistência à flexão, e tentamos reproduzir com um inserto em material compósito. Esse foi o principal teste que a gente fez com os insertos. Com os outros, aí já falando agora do poliuretano em si, né? Os testes que nós fizemos foram os testes tradicionais de resistência à abrasão, resistência ao rasgo, resistência à compressão, os testes que todos vocês aí já devem conhecer, e que são os mais comuns na indústria do poliuretano. Os testes de performance convencionais. Bom, Bruno, nós vamos encerrar. Vieram várias perguntas, né? Qualquer nova pergunta a gente vai te encaminhando por e-mail, tá bom? Então, olha, Okay. um tema extremamente interessante para essa indústria. Então, muito obrigada pela sua participação, pela participação da Covestro.